Sextou, bebê! Sextou, esse sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. E agora me acompanhem nesse pensamento. Você está num lugar lindo na Escócia, porque é bonito, sabe? Parece um pouco triste, mas é bonito. Aí você tá passeando ali na Escócia, com aqueles casarões, aquela vegetação bonita, e passa por uma ponte. É uma ponte de 15 metros. Quando chega na metade da ponte, você tá lá com o seu cachorrinho, né? E aí, quando chega na metade, o cachorrinho fica como? O cachorrinho para, né? O cachorrinho para, fica estático, você começa, vem, Totó, vem. E aí, o que vai acontecer? O cachorro não se mexe e, de repente, ele pula da ponte. Sim, gente, pula da ponte e acaba perdendo a vida nesse pulo. Estranho, muito estranho. E se eu disser para vocês que tem um pesquisador que já tem mais de 100 histórias registradas para colocar no livro dele sobre donos que relatam a mesma coisa sobre esse lugar, vocês vão acreditar? Mas gente, tem sim esse autor, existe sim esse livro e existe sim esse lugar, porque nós estamos falando da ponte de Overton, lá na Escócia, tá? Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Like de Natal, gente, like de Natal. E também se inscrevam no canal ainda, se não forem inscritos, ativem o sininho de notificação e fiquem aqui comigo para entender aí o que pode ou não estar acontecendo na ponte de Overton. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Ao longo de mais de 70 anos, muitas pessoas ali da localidade, nós estamos falando de um lugar que fica na Escócia, ali em Glasgow, que vão tendo outras pequenas cidades, como por exemplo, como Dumbarton e também Dumbartonshire, acho que é mais ou menos isso, é meio complicado aí esses nomes, mas essa ponte em si, ela não faz parte nem de um canto nem de outro, sabe assim, aquela ponte que fica em divisas e tal, a ponte ela fica quase num vale, e justamente essa localização é o que fez então com que os primeiros donos construíssem a tal ponte. Então agora a gente vai voltar na história da casa, tá? Que é a House Overton. A House Overton, ela é uma casa que foi construída em 1860, talvez tenha sido construída antes, tá? Porque eu dei uma olhada na casa e ela tem um jeitinho assim de uma casa que foi construída antes, mas ali nos registros ela está em 1860. Tô falando isso por quê? Porque tem muita coisa que remete ali a guerras e tudo mais, como por exemplo ali alguns lugares, né, para as pessoas ficarem tomando conta, a torre de vigia, então algumas coisinhas ali que lembram, né, algumas fortificações. Talvez seja só o estilo mesmo escocês de fazer casarão, só que o lugar ali já não é nem considerado, eles dizem casarão, né, house, mas na verdade já é quase um castelo ali aquele local. E esse castelo ele vai ser herdado em 1890 por um casal, que era o Lord e a Lady de Overton, por isso que o local ali se chama Ponte de Overton e tudo ali é Overton. E esses dois, eles passam a morar nessa casa e começam a colocar a casa assim no mais extremo luxo, então decoram tudo. E aí pessoas, incluindo um pesquisador especial que chama Paul Owen, ele vai dizer que logo no hall de entrada dessa casa, principalmente quando estavam acontecendo reformas, que é quando o casal se muda, ele conseguiu encontrar nos arquivos da prefeitura fotografias. E nessas imagens parece que tinha um quadro onde tinha um leão sendo afugentado por um cachorro, assim, era um leão amedrontado por um cachorro muito bravo. E ele acabou fixando bem ali o pensamento naquele quadro, porque ele achou um quadro um pouco atípico, né? Um leão sendo afugentado ali por um cachorro. Então ele acabou ficando com aquilo na cabeça. Até porque o que esse homem estava pesquisando? Ele estava pesquisando o alto índice de cães que chegavam no meio de uma ponte de 15 metros e simplesmente pulavam dessa ponte 20 metros abaixo e acabavam muitas vezes perdendo
a sua vida. Então ele começa a fazer aí, né? Então começa a procurar moradores, pessoas do lugar para contar as suas histórias. Mas ainda tem muito antes disso, tá? Então eu vou começar aqui para vocês. Não se tem notícias se o casal teve ou não filhos, como que funcionou aí a dinâmica do casal, se o casal era feliz, se o casal não era feliz, não tem nada disso. O que tem é a data de morte, tá? A data da morte do Lord Overton, que foi em 1908, e da Lady Overton, que foi em 1831. Então parece ali que ele morreu bastante tempo antes dela. Então ela passou ali uma viuvez um pouco longa, o que era uma coisa extremamente deprê naquela época. Por que também que eu tô falando naquela época? Vamos lembrar que época era essa, né? A época que basicamente tudo era muito fúnebre, tudo era muito... Porque vinha ali da época de Vitória, né? Da Rainha Vitória, então tudo tinha aquela atmosfera um pouco mais, né? Enfim, sombria. Então parece que a galera ali dava uma surfada aí nessa onda mais sombria. E esse lugar foi basicamente assim, quando eles se mudam, né, então eles acabam de herdar a casa, o dono, então, né, da casa, que seria o Lord Overton, ele decide comprar uma casa que ficava assim bem ao lado, uma propriedade que ficava ao lado da propriedade dele, da House Overton. Só que essa propriedade, por ali ter ali, né, como se fosse um riacho, assim, um rio que passa e tem muita pedra, muita coisa, era muito difícil cavalos e coisas chegarem até essa propriedade. Então, ele decide que ele quer reformar, ele quer arrumar, ele quer fazer daquela uma propriedade tão bonita quanto a que eles estão morando, porém não tem como levar materiais até esse local e levar assim apenas com pessoas iria ficar muito demorado. Então ele toma a decisão juntamente com a Lady Overton, que foi uma das pessoas que mais fizeram força para que fosse construído, que era construir uma ponte. E a própria Lady Overton, ela ficou muito empolgada com essa ideia, porque deixaria muito mais agradável ali os passeios dela. Ela gostava muito de passear com seus cachorros, e então ela curtiu bastante a ideia de que fizessem então a ponte. A ponte começa a ser construída em 1891 e ela é feita da seguinte maneira: o grande arco, que seria o arco maior, né, sempre tem aqueles arcos embaixo, né, na estrutura da ponte. O arco maior ficou ali para a parte onde corre algum tipo de água em algumas épocas do ano, não são todas não, e os arcos menores para terminar a estrutura até acabar nas pedras. Então foi assim que ela foi estruturada. E ela em si é uma ponte de 20 metros de altura. Foi construída, depois foi colocado ali, lógico, né, uma lateralzinha ali de proteção e tudo mais. E a Lady Overton, ela ficou tão feliz com a construção da ponte, ela gostava muito da ponte, que tem, parece que ali uma inscrição sobre ela, alguma coisa falando sobre ela na própria ponte. Então depois disso, ela fazia longos passeios nessa ponte com seus cachorros e tudo mais. Foi uma coisa que deixou ela muito feliz. E quando seu marido, ele falece em 1908, ela fica muito triste. Então ela passava muito tempo na ponte, conversava com algumas pessoas que iam visitá-la na ponte. Então todo mundo via muita atividade, né, da Lady Overton justamente na ponte. E aí o que vai acontecer é que em 1931 ela vai falecer. Durante esse procedimento, né, do falecimento dela, vai acontecer todo um processo, porque a origem dela era da França. Então parece que a família quer fazer tudo lá na França. Então eles decidem levá-la para a França. E isso eles iam iniciar ali o trajeto de carruagem. Então ela é preparada, toda arrumada ali e colocada justamente, né, nessa carruagem para ser transportada. E obviamente a carruagem ia precisar passar pela ponte, porque se não passar pela ponte não tinha por onde passar. E conta-se, né, não sei se isso já virou lenda urbana, que a cadela que estava com ela há bastante tempo, né, antes dela falecer, ficou muito triste e tentou correr atrás, né, da carruagem, foi atrás, mas não se sabe o que foi feito da cadelinha, então, da Lady Overton. Então ela teria ficado para trás enquanto sua dona foi embora. E aí depois disso chega, né, isso tudo ajuda muito também a corroborar uma lenda. Não dá pra gente saber se isso de fato aconteceu, mas a gente vai pensar que aconteceu para ficar bem legal, né? Depois disso, parece que então ela foi enviada para a França. E aí, quem herda o castelo são familiares. E aí não é especificado se foram filhos, sobrinhos, enfim, não dá para saber quem foi.
O que se sabe é que pouquíssimo tempo depois, primeiro que ninguém quis se mudar para o lugar, ninguém quis saber do lugar, então ninguém tomou posse de fato ali da casa e também o lugar não ajudava, tá? Não ajudava antes e não ajuda hoje. Hoje, para vocês terem uma ideia, esse local onde fica a ponte de Overton é um dos lugares da Escócia onde tem o maior índice de desemprego, onde as pessoas têm maior, né, índice também de problemas ali psicológicos, principalmente depressão, porque lá é um lugar frio, é um lugar que tem uma atmosfera que influi bastante ali em como a pessoa vai se sentir. Sabemos que locais frios e locais escuros, eles deixam as pessoas com mais tendência a uma depressão ou alguns outros tipos aí de problemas psicológicos. E parece que esse local não é diferente. As pessoas que moram nessa cidade são pessoas que estão sempre ali sofrendo um pouco com o desemprego, são pessoas muito tristes e já foi até feito um estudo sobre isso, né? Então, parece que sempre foi um local assim um pouco esquecido aí esse pedaço. Então ninguém quis saber das casas. O que eles fazem é entregar nas mãos do governo. Então a propriedade passa, tá, a ser uma propriedade do governo. Então durante a Segunda Grande Guerra, eles transformam o lugar primeiro no hospital de soldados e depois que a Grande Guerra acaba, eles transformam em um hospital maternidade. Então funcionou como maternidade por um tempo, até que o lugar acabou fechando, eles não continuaram e o terreno ficou abandonado, a casa ficou abandonada e basicamente é aquilo, né? Fica abandonado, ninguém cuida muito, então acabou ficando ali esperando que alguém decidisse fazer alguma coisa com aquela propriedade. E é nessa hora que entram então dois personagens, que é o Bill e a Melissa Hill. O Bill e a Melissa Hill são missionários, eles são missionários e queriam fazer ali um local de proteção à mulher, um local onde desse apoio, suporte para mulheres em condições difíceis, mulheres que terminaram seus casamentos porque de repente tinham casamentos que não eram bons ou, né, coisas assim dessa natureza, ou que estavam com seus filhos e não tinham para onde ir e acolhiam essas pessoas e acolhem também, acho que até hoje, essas pessoas aí dentro dessa casa. Então eles precisavam que fosse um lugar grande e um lugar que estivesse disponível. E parece que foi cedido então a House Overton para que eles pudessem então dar seguimento a esse projeto, que no fundo é um projeto muito bom, mas que fossem pessoas ali que não acreditavam no sobrenatural, né? Eles começaram ali a ter umas percepções, algumas coisas que passavam de relance aí, depois ali do ano de 2002, então, que foi quando eles se mudaram para lá. E uma certa vez eles chegaram a ver sim na casa uma silhueta de uma mulher, mas foi uma coisa que nem mesmo o casal diz, ah não, foi assim, era um espírito, era uma assombração, nada. Eu já vou explicar para vocês por que eu tô falando sobre isso, tá? O casal começa a ouvir várias histórias das pessoas que moravam ao redor. E uma das histórias era sobre a Lady Overton. A Lady Overton, ela teria ficado ali meio que assombrando o lugar depois da sua morte. Então, depois da morte dela, várias pessoas viam uma mulher com a pele muito clara, meio translúcida, como se não tivesse matéria, né? E obviamente não tinha, a mulher estava morta. Mas estava ali com uma roupa vitoriana e muito semelhante às roupas, na época as pessoas ainda lembravam, que a Lady Overton usava. E aí as pessoas começaram a reconhecê-la, é a Lady Overton, a Lady Overton. E com o tempo ela virou então a Mulher Branca ou a Madame Branca, é assim que ela é conhecida no lugar. Seria uma versão da Mulher de Branco, né? Mais ou menos isso, a versão escocesa da Mulher de Branco. Só que parece que o local que ela mais tem ali relatos de aparição dela é na ponte, porque era um lugar que ela gostava muito de ficar, de passear, de interagir. Então as pessoas começavam a vê-la na ponte, isso não era incomum. Algumas pessoas chegaram a ver também na casa, tá? Tiveram até algumas fotos aí que acabaram saindo na internet. Essas fotos sempre são fotos aí muito questionáveis, mas parece que sim, o local ali acabou ficando ali com uma fama ruim. E assim também a ponte. Então, primeiro as pessoas começaram a relatar que viam, então, essa mulher, né, essa Madame Branca, andando, né, nessa ponte de noite ou de dia, não tinha um horário. Normalmente no verão, tudo o que está acontecendo aqui que eu vou contar para vocês acontece no verão, porque no inverno as pessoas basicamente não saem de casa, é bem difícil mesmo. Depois tem o frio também, que é muito grande. Então no verão as pessoas saem bastante, aproveitam os dias de verão assim
ao máximo mesmo. E depois de todos esses relatos de aparição e tudo mais, por volta ali de 1945, as pessoas começam a observar um fenômeno que talvez não é que não acontecesse antes, mas só prestaram atenção depois. Que foi o que, gente? Os cães. Os cães simplesmente estavam passeando com seus donos ali na ponte, num dia de verão, onde todo mundo quer sair de casa e tomar um ar, tomar um sol, alguma coisa, e chegava na metade da ponte, nessa ponte de 15 metros, e eles ficavam estáticos, eles paravam e simplesmente não ouviam o dono chamava e tal, eles não obedeciam, paravam ali como se estivessem olhando para alguma coisa e do nada eles faziam só esse movimento, saíam da posição estática e pulavam da ponte, tá? 20 metros abaixo. Então isso basicamente causava muitos ferimentos nos animais e até mesmo a perda da vida. Então muitos ali perderam as suas vidas, né? Os cachorrinhos ali acabaram perdendo a sua vida porque pularam da ponte. Isso foi o início de tudo, tá? Então as pessoas começaram a perceber e começaram a criar suas teorias. Muitas pessoas diziam também, porque a Escócia também tem muito isso, tem muito a presença ali celta ali na Escócia, tem um pedaço da Escócia que é bem assim voltado para os celtas. E algumas pessoas ali que são mais, acreditam mais aí, né, são mais ligados à cultura celta, que aquele lugar não era um bom lugar para se construir casas, tá? E também não era um bom lugar para se construir pontes devido à concentração de energia que existia naquele lugar, sem tiração de sarro. As pessoas acreditam nisso, tá? As pessoas acreditam que lá é um local onde o véu entre os vivos e os mortos é extremamente fino. E isso é uma coisa que eles falam há muito tempo. Então, aquele local já era conhecido por isso. Então, quando começou a acontecer isso, as pessoas que eram ali, né, mais ligadas à religião celta começaram a dizer, olha, isso aqui é uma coisa que acontece porque os animais, eles são mais sensíveis que os seres humanos e conseguem ver, né, coisas aí que seres humanos não conseguem, e é isso que acontece, porque o véu aqui ele é mais fino, então os animais acabam vendo, ficando confusos e pulando, seria ou tentando perseguir alguma coisa que está além enfim, da ponte. E ali eles foram, né, tecendo ali suas teorias. Outros já acreditavam que seria a Lady Overton, porque ela gostava de cachorros. Então teve um homem que disse ter visto, né, a Lady Overton fora da ponte, assim, meio que pairando ali pela ponte, e aquilo fez com que ele pensasse se de repente os cães não estavam vendo ela fora da ponte e ela chamava, porque ele disse que a visão que ele teve foi dessa mulher, né, exatamente como relatam sempre, da pele muito translúcida, com roupas vitorianas e em desespero total, chamando alguém, em desespero total. E pela história, poderia sim ser a cachorrinha dela, porque ela ficou muito ligada à cachorrinha dela depois que o marido dela, né, faleceu, e aí provavelmente teve ali aquela cachorrinha que não teve um destino certo, a gente não sabe o que aconteceu, então parece ali que ela tem uma ligação muito forte com os animais. Esse caso bizarro pouco faltava, teve também o ato de 1994, quando um homem, por volta ali de seus 30 anos de idade, o que ele faz? Ele simplesmente para na ponte e decide que vai, né, lançar o seu filho de 3 semanas e depois se lançar também da ponte. Por quê? Porque ele acreditava que o filho dele era o anticristo. E aí, o filho sendo o anticristo, eles estariam causando, tanto ele quanto o filho, a guerra do Golfo, e também seriam pessoas que acabariam passando para toda a população mundial um vírus terrível, então eles precisavam morrer. Só que ele acaba fazendo isso com o filho, só que ele não consegue fazer com ele mesmo, ele é contido, tá? E a polícia acaba levando ele embora. Resumo da obra: ele vai ser preso. Quando chegar lá, eles vão chegar à conclusão de que ele tem sérios problemas psiquiátricos, mas sérios mesmo, e um alto consumo de substâncias ilícitas. Ele já usava substâncias ilícitas há muitos dias antes de fazer o que fez com o filho. Ele começou a relatar que o filho dele tinha feições estranhas, e não foi nada disso, até porque chegaram sim a ver o bebê, porque ele foi hospitalizado, não resistiu. E aí o homem acabou num manicômio psiquiátrico. E as pessoas dizem que ele sumiu. Só que não é verdade. Eu fui lá atrás das informações e parece que em 2012
tá? Ele acabou tendo alta do hospital e foi viver a vida dele. Obviamente também ninguém vai ficar caçando ali o que o cara tá fazendo. E outras fontes também disseram que ele ainda está neste hospital psiquiátrico aí, tá? Então o homem não sumiu, só não se sabe de fato onde ele está. A questão é, existe uma coisa que de fato acontece, não é lenda, não é nada, os cães pulam. E aí precisa se descobrir o que está acontecendo com aquela ponte. A coisa tomou uma proporção tão grande, para vocês terem uma ideia, a Associação Real de Proteção aos Animais, ela acabou se metendo, ela começou a testar o lugar, tinham algumas teorias, tinha um bichinho que eles chamam de Vision americano, que parece que solta ali um odor quando tem, né, faz ali as suas fezes, é um bichinho ali pequeno e os animais parecem se sentir atraídos pelo cheiro, né, muito peculiar das fezes desse animal e é assim que esse animal demarca território. Esse animal não é de origem escocesa, mas ele foi levado dos Estados Unidos para a Escócia porque eles diziam que a pele era muito proveitosa. Então, por muito tempo, eles utilizaram a pele desse animal, até que depois isso foi proibido e aí muitos ali desapareceram, pararam ali de surgir no lugar. Porém, eles chegaram à conclusão que naquela região não tinha esses bichinhos vivendo e que tinham outras pontes onde ainda eram avistados os Visions americanos, que são esses bichinhos, onde não acontecia nada semelhante ao que acontecia na ponte de Overton. Nenhum cachorro saía pulando ali e simplesmente, né, perdendo a vida. O cachorro pula, pula. É muito estranho. Então eles começam a analisar várias coisas, inclusive muita gente começou a dizer que tinha alguma coisa no som, devia ser algum som que ninguém conseguia capturar, né, ouvidos humanos não capturavam e que algum som estranho poderia estar causando aquilo nos animais. E eles vão justamente investigar isso. E tinha uma base naval, tem uma base naval próximo ao local. Então eles vão até a base naval, reportam o que está acontecendo e decidem fazer testes, tá, com som. E simplesmente os testes não dão em nada, eles não conseguem captar nada, não tinha um som diferente, não tinha nada, nem para ouvidos animais, nem para ouvidos humanos, absolutamente nada. Depois também veio, né, um homem aí que é especialista, quase como se fosse um psiquiatra de cachorrinho, que começou a dizer que, na verdade, os cães estavam tristes porque seus donos estavam tristes. Então, como normalmente os animais eles são mais sensíveis, principalmente os cães, ao sentimento do dono, o dono estava triste, poderia estar um pouco depressivo e isso fazia com que o animal simplesmente saltasse, o que não faz o menor sentido, porque por mais que um cachorrinho ele ame o seu dono e tenha essa ligação com o seu dono, ele não tem noção do que ele está fazendo em questão assim, eu vou pular dessa ponte, assim eu acabo com tudo. Não, isso é um pensamento humano, não tem esse tipo de pensamento. O cão, ele não tem essas emoções, sensações e tal, porque eles não têm o seu lobo frontal totalmente desenvolvido. Então, assim, até mesmo visão é difícil. E aí começa-se a focar na visão. Eles começam a dizer que pelo lugar, né, ser um lugar onde tem árvores, né, muitas folhas e tal, aquela paisagem poderia confundir o cachorro e por não ter uma visão boa, eles simplesmente se atiravam lá da ponte. O que também não faz muito sentido, porque não são todos que fazem isso e também não tem muito motivo para de repente ele não entendeu a paisagem e ele pula. Então começaram a fazer vários testes e a questão é o seguinte, nada de natural, nada de científico foi provado, tá? Eles não conseguiram provar nada, então a única coisa que eles puderam fazer foi colocar placas, tá? Placa no começo da ponte, no meio da ponte, que é onde justamente aconteciam ali, né? Esse lance dos cachorros pularem, então ali no meio e no fim da ponte também, se a pessoa fizesse o caminho contrário, para poder dizer que você não andasse lá com o seu cachorro sem coleira, não deixasse o seu cachorro solto, passeasse com o seu cachorro de coleira, que na minha opinião, você está passando numa ponte que tem a fama do seu cachorro ficar simplesmente petrificado, se jogar da ponte, para que você vai ficar andando com o seu cachorro sem coleira, né? Se eles dizem que é tão antiga essa fama da ponte,
Não devia nem ter nenhum, né? Porque todos ali deveriam estar andando de coleira. Só que existem ali dois lados, né, a ser conversados. Por quê? Existe o lado científico, por exemplo, a Associação Protetora, né, dos animais de lá, né, a Associação Real de Proteção aos Animais, eles contam com as coisas ali que os veterinários relatam. Então procuram clínicas veterinárias, olha, você recebeu algum cachorro, né, que teria caído daquela ponte ou pulado daquela ponte, você fez alguma cirurgia, e eles conseguem aí nessa, né, elaborada pesquisa chegar a um número ali de 6 cachorros. Só que os números, eles podem variar. O Daily Mail, ele chegou a 600, mas a gente sabe que o Daily Mail é assim mesmo, né? Eles dão assim uma inflada no número. Mas parece que teve então esse homem chamado Paul Owen, que é um local, na verdade ele mora nessa região, e ele sempre ouviu falar tanto dos relatos sobrenaturais do lugar, como também essa questão dos cachorros. Então ele passou a investigar, ele investigou por uma década. Ele estava escrevendo um livro, então ele começou a investigar tanto a história da casa, a história da ponte, que é quando ele descobre o quadro que tem o leão sendo afugentado pelo cachorro, e também vai ouvindo ali histórias de pessoas e tudo mais, e ele vai descobrindo algumas coisas, como por exemplo, que o Lord Overton parece que ele gostava de ocultismo. E se a gente parar para pensar na época também, né, assim como a gente falou dessa parte um pouco mais sombria, né, uma era um pouco mais sombria, essa era meio vitoriana aí, era muito comum as pessoas se interessarem por isso, principalmente pessoas ricas, tá? Já conhece aqui do canal as mesas girantes e tudo mais, e parece que ele tinha uma noção assim boa dessa energia que existia na casa. Então não dá para saber se ele fazia algum tipo de ritual, se ele oferecia alguma coisa nesses rituais, não dá para saber, e também nem dá para saber se o homem de fato fazia, tá? Estamos falando de uma história onde são outras pessoas que estão contando, e elas têm essa liberdade de contar aquilo que elas também ouviram, porque elas também não estavam lá. E como mortos não falam, em tese, o homem também não pode se defender. Primeiro eles diziam que esse número era de até 6 cachorros, que tinha, né, acontecido essa questão da ponte com 6 cachorros, o que não era verdade, segundo o autor Paul Owen. O Paul, ele começou a avisar que ele estava escrevendo um livro e que se você tivesse passado ali por alguma situação em que você perdeu seu cachorro na ponte, né, ele teria pulado da ponte, que procurasse ele e relatasse. Então ele começa a receber muitos e muitos relatos. Segundo ele, depois de checar, né, se a pessoa morava mesmo lá na época e tudo mais, ele recebeu relatos de 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, e ele conseguiu chegar num apanhado convincente de 100 pessoas que perderam seus animais ali naquela ponte. E pessoas também que diziam que antes, né, de acontecer o fato do cachorro parar e pular, eram pessoas que se sentiam estranhas, começavam a se sentir um pouco mais lentas, não conseguiam ter muita noção do que estava acontecendo, ficavam um pouco confusas e depois se deparavam com a cena do cachorro pulando. E aí ele faz o quê? Ele fica só na história? De jeito nenhum, ele vai a campo. Então ele pega simplesmente e decide que ele vai passar na ponte algumas vezes. Tipo assim, eu vou caçar a Madame de Branco, porque aí ele queria entender o que era essa Madame de Branco que todo mundo via. Poderia ser, sei lá, uma névoa ou alguma coisa assim. E em uma dessas passagens, que foram algumas que ele fez aí ao longo de 10 anos, em uma ele se surpreendeu, porque ele se sentiu assim, alguma coisa segurou aqui, como se fosse assim o ombro dele, e aí ele se virou. Na hora que ele se virou, ele não viu nada. Quando ele virou de volta para olhar para frente, ele viu uma mulher, exatamente como todo mundo dizia, com a pele meio translúcida e com roupas vitorianas. E tinha um senhor que diz que quando ele era jovem, ele já era um senhor de bastante idade, ele disse ter visto a Lady Overton, mas ela não estava na ponte, ela estava fora da ponte, como se ela estivesse pairando, e ela tinha um semblante de desespero e esticava as mãos chamando alguém ou alguma coisa desesperadamente, e ele disse que durou alguns segundos e dava para sentir o desespero, e ele sabia que aquilo não era humano. Depois de coletar esses relatos, ele conseguiu também colocar no livro dele, que foi lançado inclusive em 2018, falando
falando sobre a ponte de Overton, ele também consegue essa papelada e que, né, que o governo acabou fazendo esse estudo. A questão da base naval não tem nada a ver com a questão do som e a questão também dos Visions americanos, que não podia ser o bichinho. Então tudo isso foi sendo colocado. E a pergunta é: qual o motivo desses cães pularem? As pessoas achavam que podia ser alguma coisa no som, né? Só que aí a gente para e pensa também, né? Que um som, se ele, vocês já viram quando um cachorro ele tá assustado, até um gato mesmo, se você solta um fogos ou alguma coisa sonora mesmo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer barulho, ele vai fazer alguma coisa. Esses cães não faziam nada, eles não latiam, eles não manifestavam estar tendo nenhum incômodo, eles só pulavam. E isso era uma coisa estranha, então eles começaram a achar que poderia ser alguma coisa do cheiro, né? Ter algum material ali. Tem um material naquele córrego ou calcário ali das pedras que poderia soltar algum cheiro e inalar, e o cachorro inalar. Por quê? Porque parece que a maior parte dos cães que acabam ali pulando da ponte são cães de focinho longo, né? Então tem ali algumas raças que parece que tem mais sensibilidade olfativa e eram normalmente esses os cães que acabavam pulando. Lembrando, não são todos que passam ali que fazem isso, tá? Que pulam, mas parece que o número ali de cães, né, dentro das pesquisas e dos relatos que ele foi coletando, a maior parte eram cães que tinham essa capacidade maior de olfato. Então ele acha que pode ser alguma coisa ligada a um cheiro. Porém, qual cheiro? Já foram cientistas lá, porque ele dá esse depoimento e mostra esses documentos na National Geographic. Depois que ele faz isso, sai um pouco da questão do Daily Mail, que já é uma coisa que a galera lê, curte, mas não acredita muito. Então, isso foi levado a um outro nível e mais pessoas passaram a pesquisar. Programas de TV começaram a tentar descobrir o que era e ninguém consegue descobrir o que tem de errado, o que tem de diferente naquele lugar dos outros que faz com que os cachorros pulem. Outras pontes tem na região, tá? Tem várias outras pontes na região, várias outras pontes que as pessoas passeiam com seus cães e isso não acontece. Então, que tem alguma coisa errada com aquela ponte, tem. O que ninguém sabe. Coloque aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso, se vocês já tinham ouvido essa história, se vocês já passaram nessa ponte. E por favor, se vocês passarem nessa ponte, estiverem com o cachorrinho de vocês, coloquem eles na coleira. Não vai inventar de passear sem coleira, porque não dá para saber quando a ponte pode atacar novamente. Essa ponte serial killer de cachorrinhos, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente Natal. Um Natal maravilhoso, vocês comemorando ou não o Natal, um beijo muito especial no coração de vocês, um ótimo final de semana a todos, eu fico por aqui, um super beijo e nós nos vemos no próximo vídeo. Fui!